Embora a tradição monástica tenha sido parcialmente inspirada por figuras bíblicas como Elias, João Batista e até o próprio Jesus, durante seus 40 dias no deserto, o monaquismo não é uma prática promovida ou mesmo mencionada na Bíblia. Monges e freiras seguem tradições feitas pelo homem que não são ensinadas na palavra de Deus. Os fariseus prescreviam muitas regras feitas pelo homem para os outros. De certa forma, a lei mosaica se tornou a salvação para os fariseus, em vez de uma ferramenta pela qual Deus nos mostra a nossa necessidade de um Salvador. Ver Romanos 13:20. Jesus veio para cumprir a lei, Mateus 5:17. Porque ninguém pode viver de acordo com o padrão justo de Deus. A expiação de Cristo pelos pecados e a habitação do seu Espírito é a única maneira pela qual os pecadores podem vir diante de Deus e ser feitos justos. Efésios 2:8-10, 1 João 5:11-13. Assim como os fariseus contornaram essa verdade com suas muitas regras, o monaquismo pode se inclinar perigosamente para uma justiça própria ao invés de uma justiça que é pela fé. Romanos 9:30. Séculos antes de os primeiros monges cristãos começarem a se enclausurar, Paulo advertiu a igreja de Colossos a respeito das regras impostas pelos homens. Porque, como se ainda pertencesses ao mundo, te submetes às suas regras. Não manuseie. Não prove. Não toque. Estas regras baseiam-se apenas em comandos e ensinamentos humanos. Colossenses 2:20-22. Paulo se opôs a tais armadilhas religiosas em parte porque eram ineficazes em produzir a verdadeira santidade. Tais regulamentos realmente têm uma aparência de sabedoria com sua adoração autoimposta, sua falsa humildade e seu tratamento severo do corpo, mas eles não têm qualquer valor em restringir indulgência sensual. Versículo 23. A santificação de uma pessoa não depende de seguir uma regra monástica ou qualquer outro código de regulamentos humanos. O chamado para seguir Jesus é um chamado para morrer para nossa própria vontade e se submeter à vontade de Deus para nossas vidas. Romanos 6:1-8-13. Colossenses 2:23-3. Marcos 12:28-34. Não é, entretanto, um chamado ao ascetismo. Os cristãos não são proibidos de aproveitar as coisas que este mundo tem a oferecer. Embora Paulo admoeste os ricos a não colocarem suas esperanças nas riquezas, ele afirma que Deus ricamente nos dá tudo para o nosso desfrute. 1 Timóteo 6:17. É claro que a Bíblia proíbe o pecado, mas impor mais restrições ao comportamento de alguém, exceto para acomodar um irmão mais fraco. Romanos 14:21, vai além do conselho das Escrituras. Um dos problemas de um cristão se tornar um monge ou freira, além da origem extra-bíblica do papel, é que o monaquismo naturalmente divide os cristãos em dois campos: aqueles com vocações religiosas e aqueles com vocações seculares. Martinho Lutero, um ex-monge agostiniano, que se casou como uma ex-freira, escreveu contra a ideia de um super-cristão inerente ao monaquismo. Os votos monásticos baseiam-se na falsa suposição de que existe uma vocação especial, para a qual os cristãos superiores são convidados a observar os conselhos de perfeição, enquanto os cristãos comuns cumprem apenas os mandamentos. Mas simplesmente não há vocação religiosa especial, visto que o chamado de Deus vem a cada um nas tarefas comuns. Em outras palavras, um homem casado que trabalha como palhaço de circo pode ser tão santo quanto um monge da variedade mais austera. Isso não quer dizer que nada de bom veio de monges ou freiras que dedicaram suas vidas a atividades piedosas. Alguns, como o irmão Lavrense, deixaram escritos profundos que podem ajudar na caminhada cristã. Outros têm sido forças do bem nos campos da educação e da saúde. E alguns, como Gregor Mendel, lideraram avanços científicos. Uma boa pergunta a fazer pode ser: qual é o propósito de se tornar um monge? A resposta é: para me melhorar ou aperfeiçoar. A Bíblia deixa claro que a chave para a vida cristã é a fé, não obedecer às regras. Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou por crer no que ouviu? Você é tão tolo? Depois de começar por meio do Espírito, você agora está tentando terminar por meio da carne. Gálatas 3:2-3. Ou talvez a razão para se tornar um monge seja escapar das tentações do mundo.
O problema é que somos tentados internamente, não apenas externamente. Tiago 1:14. A Bíblia nunca defende a fuga do mundo. Na verdade, ele nos diz para envolver o mundo. 1 Coríntios 5:9-10. Jesus foi criticado por comer com cobradores de impostos e pecadores. Mateus 9:11. Obviamente, ele nunca se enclausurou. O cristão deve se submeter à vontade de Deus e obedecer ao seu chamado. Sempre, a resposta é sim. O cristão deve ser monge ou freira. Dada a falta de precedentes bíblicos, os requisitos para aderir às regras criadas pelo homem e os problemas inerentes ao ascetismo, diríamos: não. O traje monástico é sempre uma túnica, algo que eu acho interessante, pois deveríamos se vestir assim, dos ombros até os pés.